Boa noite. Boa noite, Eduardo. Tá me ouvindo bem aí? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que tá chegando. Boa noite. Vocês só me dizem se vocês estão escutando legal aí. Tá, beleza, Eduardo. Obrigado por responder aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então hoje é a nossa live com a Mayra. Tô muito feliz aí por ter chegado até aqui, né? Foi um caminho que a gente tá trilhando aí desde dezembro. E graças a Deus tem dado muito certo esse nosso trabalho. Só agradecer a vocês que essa semana aí também chegamos a 100 mil inscritos no canal aqui. Só gratidão mesmo, agradecer por tudo que você está compartilhando bem com a gente aqui. Muito obrigado mesmo por tudo. E é isso aí. Vamos só esperar a Mayra chegar. Ela já chegou aí. Vou chamar ela aqui. Deixa eu achar aqui. Cuidar. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vou chamar a Mayra aqui. Eu acho que ela já está online. Aqui. Noite. Deu certo? Não tô vendo você. Boa noite, boa noite. De novo. Vamos ver se agora vai dar. Chamando a Mayra aqui. Ver se vai. Um pouquinho, gente, que eu tô chamando a Mayra aqui, mas não tá indo, não. Vamos ver aqui. Vamos ver se agora vai. Chamar por outro jeito aqui, ver se eu acho. Deixa eu só ver aqui um pouquinho, gente.
Vamos lá. Vamos tentar agora. Vamos lá. Desculpem aí, gente. Tô tentando chamar aqui, mas não tá indo. Sim, vou chamar aqui de novo. Tá virado pra ele, pra mim. Ah, agora sim. Acho que ele Ah, entrou, né? Ah, agora sim. eu já tava preocupado que não vai entrar. É, como é que vocês estão? Como é que estão nessa noite? Como é que vocês estão, Carlos? Eu tô bem, graças a Deus. Muito feliz, Mayra. Eu não tô te vendo, tá? Nem eu Só tô vendo o tô te pessoal vendo, você aqui. acredita? Capaz. Eu também não tô te Bom, vendo, mas eu tô vendo aqui em outro celular que o pessoal tá enxergando nós dois. ah, legal. Então tá. Bom, Mayra, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de estar falando com você aqui, né? No nosso canal. Dizer que obrigado mesmo por essa oportunidade. A gente é bem pequeno ainda, tá gatinhando na espiritualidade para cada vez mais crescer. E você abrir essa oportunidade pra gente aqui é muito legal, tá? Queria agradecer você mesmo. Ah, eu quem tenho que te agradecer. Desde o iniciozinho você tá sempre com a gente na Casa da Caridade. Então é só te agradecer por tudo mesmo. Sim, obrigado mesmo. Bom, eu vou apresentar então para quem tem muita gente que tá no nosso canal aqui e não me conhece, né? Meu nome é Carlos, eu sou aqui do Rio Grande do Sul. Eu moro na cidade de Novo Hamburgo e eu iniciei aqui o perfil, né? Vendo que tinha muita gente que, assim como eu, trabalha o dia todo e às vezes não consegue ver todos os vídeos. E aí a gente começou a fazer cortes dos vídeos da Mayra, né? Até para o pessoal conseguir ver mais. E isso começou a dar muito certo, começou a ter muito retorno, o pessoal começou a agradecer por estar fazendo isso. E eu resolvi encarar isso de frente, assim, para ajudar muitas pessoas. E tem dado muito certo, né? Então, esse é o Carlos do Caminho da Luz. E então, para começar, eu queria fazer uma pergunta para a Mayra, que tem respeito à espiritualidade, que é assim, ó. ah, Qual é a mensagem, Mayra, que tu acha mais importante, assim, dos recados que tu recebe, ah, essa mensagem dos espíritos, qual é a mensagem que eles querem mais passar pra gente? Porque não é só o que vem deles, né, mas em si tem uma mensagem que a espiritualidade quer passar para cada um de nós que tá buscando isso, né, através deles. Olha, Carlos, levanta um pouquinho sua câmera para o pessoal ver seu rosto que está cortando um pouquinho. Levanta ela mais um pouquinho, que aí eles estão pedindo para você levantar, que estava cortando um pouco seu rosto, tá? Ah, sim. Ó, essa pergunta, primeiro, boa noite, né? Para quem não me conhece, eu sou Mayra Rocha, sou voluntária da Casa de Inácio Daniel. Estou aqui hoje muito feliz em poder compartilhar com o Caminho na Luz essa live. O Caminho na Luz entrou nas nossas vidas aqui na Casa da Caridade, sempre divulgando os nossos vídeos, divulgando os nossos programas, divulgando a caridade, compartilhando o bem, como é o lema deles. E nós É, estamos muito felizes de hoje poder estar aqui conversando um pouquinho com o Carlos. E essa conversa é com todos vocês. A primeira pergunta é uma pergunta realmente de extrema importância. O que é que a espiritualidade quer nos mandar? O que é que nesse momento que a Terra passa, e aí você pode estar pensando, ela está falando do momento de regeneração,
Mas não, a regeneração já começou faz tempo, né? Eu estou falando desse momento, o momento de cada um aqui, que cada um está vivendo. Pode ser que o seu momento seja o momento do luto, pode ser que seu momento seja o momento da separação conjugal, pode ser que seu momento seja o momento em que você está passando uma decepção profissional, pode ser, né, que esse momento seja o momento mais difícil da sua vida, ou pode ser o momento mais feliz da sua vida. Nesse momento, o que a espiritualidade requer de nós? Requer, primeiramente, resignação, resiliência, requer entendimento e a nossa busca por ela. A espiritualidade, representada pelo esse congresso de espíritos que nos acompanham, mas que são subordinados ao Criador, a Deus, eles requerem de nós as mesmas coisas que requereram desde o início da humanidade: paz, amor, união, caridade, perdão. Eles, de lá para cá, a gente vem aprendendo todos os dias como fazer isso. E todos os dias a mesma dificuldade. São ações de muita dificuldade. Principalmente para nós, humanos, encarnados, pequenininhos que somos. Se hoje seu momento é de luto, a espiritualidade requer de você paciência, para saber que ninguém morre, para saber que esse momento de dor também vai passar. Requer de você estudo, requer de você que você busque para entender que há vida após a vida. Requer que você veja a morte apenas como um instrumento e não como o final de todas as coisas. Afinal, só o que morre é a matéria, o espírito não morre. O que a espiritualidade requer de alguém que está passando por problemas familiares? A paciência, a compreensão, o entendimento do que é amor, do que é dependência emocional, de quando está juntinho pode fazer bem, mas de quando está juntinho pode fazer mal, para que você possa se respeitar, para que você possa respeitar os seus passos. Olha, se hoje o que vocês requerem da espiritualidade é que ela os ajude, que ela tenha paz e paciência para poder lidar com todas as nossas petições, com todas as nossas situações. É a mesma coisa que ela requer de você. Eu acho que todos nós estamos precisando, nesse momento, desse conjunto de ensinamentos que nós temos: paz, união entre os irmãos, entendimento, estudo, compreensão, deixar os preconceitos de lado e caminhar juntos. A nossa evolução só pode ser realizada em conjunto e nada mais. Não pode ser realizada cada um no seu quadrado. Isso não existe para uma evolução. É todo mundo de mãos dadas. Por isso, evoluídos e aqueles que partem de nós bons passarão, dias ruins passarão, todas as coisas passarão. Só não passa mesmo o amor de Deus sobre nós. É, é bem isso aí. É isso mesmo que eu vejo que tudo, é, tudo tem um porquê, né, Mayra? Tipo assim, eu vejo dessa parte que eu estudo, né? Não é só a gente fazer o bem, mas tem a nossa parte também, né? A gente fazer por onde, né? E assim, eu tenho uma outra pergunta também, que é mais relacionada aos jovens, né? Porque eu vejo que tem muita a juventude hoje, eu vejo que às vezes está um pouco afastada dessa parte da espiritualidade, né? Então, assim, de que maneira tu acha que a espiritualidade pode ajudar aos jovens a trabalhar essa parte da ansiedade, né? E também dessa pressão social, que eu vejo que tem muitos jovens estão passando por isso, né? É verdade. No livro Amar e Servir do Espírito Áureo, que é publicado pela Federação Espírita, ele vem falando sobre as primícias do amanhã serão moldadas pela exuberância da mocidade.
como é importante a gente compreender a importância que tem os nossos jovens, a importância que tem instruir a eles e andar em conjunto com a espiritualidade. A espiritualidade é uma ferramenta eficaz para a formação moral, para a formação espiritual, para a formação do psicológico desses jovens. E esses jovens são o futuro, o nosso futuro, o futuro dessa geração, o futuro dessa encarnação estão nos jovens. E também o futuro das doutrinas e das religiões também. A propagação do bem depende da nossa sequência. Nós iremos, partir, virão outros, mas eles precisam estar inteirados. Uma doutrina que cria toda uma confusão, que cria toda uma prisão e grades, deixando para fora os jovens por entenderem ser menos experientes e deixando para dentro aquelas pessoas que já estão viciadas a achar que sabem. Eu não estou falando só da doutrina espírita, eu estou falando das religiões e de todas as doutrinas. Ela comete um sério erro. Talvez eles não tenham a experiência de estudo, talvez eles não tenham a mobilidade, em estudar, em procurar entender, mas eles têm uma experiência que é para o futuro. Eles têm uma experiência que é justamente de dar rumo à doutrina espírita e às outras doutrinas no geral. Fora que a espiritualidade, e aí eu vou falar sobre o espiritismo no geral, não só falando do que é chamado kardecismo, mas o espiritismo como eu entendo, um espiritismo que nasce com a humanidade, um espiritismo que nos diz que a humanidade precisa andar em congruência com os valores do Criador e também com os valores do bem, que é a mesma coisa. Então, falando do espiritismo, o espiritismo pode entrar na vida de um jovem de forma a ajudar ele nos momentos mais difíceis. Nossos jovens, eles caem em muitas armadilhas por falta de ter um ombro amigo para entendimento e não julgamento. O Daniel sempre diz que quando você estuda profundamente as doutrinas, as religiões, mas não só isso, quando você pratica o bem, quando você exemplifica o bem, você liberta um conhecimento e você diminui o seu julgamento. Geralmente, os que mais julgam, os maiores preconceitos vêm da ignorância. O preconceito tem fruto da ignorância. Nós temos que entender que a juventude de um século atrás não é a mesma juventude que temos hoje. E não será a mesma juventude do amanhã. São momentos diferentes, situações diferentes, questões diferentes. Serão, em oportunidade, sempre desafios. Não só para quem está aqui no momento, mas para a espiritualidade também. Mas ela, diferente de nós, é sábia, diferente de nós, é inteligente e, muitas vezes, diferente de nós, tem um amor extremo. Ela tem um amor extremo por todas as gerações e pelo momento que passamos. Então, quando o jovem ele conhece a espiritualidade, e aí não estou falando de dogmas de nenhuma doutrina, estou falando da espiritualidade, ele consegue visualizar que os problemas que ele julga passar podem ser sempre resolvidos, que a tempestade não é para sempre, porque é um momento muito difícil, psicologicamente falando, biologicamente falando, onde a gente tem a influência dos hormônios e de muitas outras coisas, espiritualmente falando, das influências dos espíritos obsessores que sabem da fragilidade daquele momento que passam os jovens. É um momento muito complicado e de decisões que podem ser definitivas. Algumas decisões que nós tomamos, nós carregamos as consequências delas pelo resto da nossa vida. Tudo bem que a gente pode mudar a rota, que a gente pode estabelecer ali um consenso do que mudar, do que eu errei, do que eu podia fazer para melhorar, mas ainda assim, algumas das nossas decisões ecoam para a eternidade. Quem aqui não já fez uma besteira enquanto jovem que hoje pensa, meu Deus, como é que eu posso ter feito isso? Ou como é que eu me arrisquei tanto ao ponto de fazer determinada coisa?
O jovem, quando ele está procurando a sua espiritualidade, quando ele é abraçado pela verdadeira espiritualidade, de cara ele já vê, ele já compreende, né, a sua vida dentro dos valores morais, dos valores éticos, dos valores espirituais. De novo, não estou falando em religião e doutrina, estou falando da espiritualidade. Quando ele reconhece a sua liberdade de louvar a Deus, de buscar a Deus à sua maneira, e quando ele entende que Deus compreende, sabe ler todos os seus atos e que ele é alcançado por essa bondade divina, ele começa a traçar um caminho na sua vida que também é sem volta, mas é para o bem. O jovem, ele se afasta da bebida, ele se afasta da droga, ele se afasta, né, da promiscuidade. Por quê? Porque ele encontrou ali todas as explicações para esses assuntos que eram tabus, mas que podem ser todos vistos à luz da espiritualidade. Quando ele acha colo de Deus, ele não sai caminhando sozinho. Então, nós temos que pensar que os nossos jovens, eles são a perpetuação de qualquer religiosidade, ou seja, de qualquer religião, depende dos nossos jovens, mas também da doutrina espírita, do espiritismo, ou do espiritualismo, como alguns queiram chamar. Vocês que já me acompanham sabem que eu não faço essa diferenciação. Para mim, espiritismo nasce com a humanidade, né? E nós somos espíritas. Eu sou espírita, então quando ele conhece o espiritismo, quando ele conhece o espiritualismo, quando ele se sente encaixado realmente num local que compreende as suas dificuldades, que compreende as transformações, mas principalmente compreende que o mundo de hoje não era o mundo anterior e não será o mundo do futuro, ele consegue se encaixar e fazer a sua formação de valores. E isso também é benéfico para toda a humanidade. Diminui-se a violência, diminui-se o caos e aumenta-se o amor entre os irmãos. Sim. Muito legal, Mayra. Obrigado mesmo pela explicação. Eu acho que muito se falava disso, né? A gente conversa aqui em casa, eu tenho uma filha de 14 anos, então a gente vê a importância que é tá junto, assim, incentivando, tá cada vez buscando mais nessa parte espiritual. Já dá um grande alívio, assim, pra gente, porque tu vê que a cabeça totalmente muda, né? Não fica tão ah, mais, tipo assim, eu quero dizer no sentido de buscar algo, né, para si, ver que já entende, que não é tanto essa parte da ansiedade, não é tudo aquilo ali, é só o momento, daqui a pouco vai passar. É bem legal tu explicar sobre isso aí. Muito obrigado. Eu tenho uma outra pergunta aqui, seria assim, ó, no caso, como a mediunidade, daí falando de mediunidade, né, pode influenciar daí, o desenvolvimento pessoal e espiritual daí, dos jovens. Olha, a mediunidade, quando nós vamos estudar Kardec, quando nós vamos estudar ali a doutrina espírita, dentro do livro dos espíritos, nós sabemos que a mediunidade é orgânica, né? Mas as consequências morais do uso dela, do estudo dela, que são espirituais. Então, quando nós temos uma mediunidade, e Chico já dizia que todos nós temos mediunidade, um em determinado grau, outro em outro, ou ostensivo, ou de diferentes tipos de mediunidade, mas todos nós temos a mediunidade. E muitos de nós buscamos nos aprimorar. Hoje a gente já não fala em desenvolvimento de mediunidade, mas de estudo dela, né? Porque cada mediunidade é diferente. Então, o estudo também é diferente. Para que a gente usasse um desenvolvimento, a gente precisaria colocar praticamente todas as mediunidades no mesmo caminho. E isso não é correto, porque pesa também e modifica, o que pode prejudicar. Mas tem os nossos irmãos da Umbanda, por exemplo, que usam a palavra, né, desenvolvimento como um ritual de prática deles para fazer o aprimoramento dos médios dele. Então, há essa diferença. Aqui nós estamos falando sobre o desenvolvimento que a gente entendia numa época passada, que era como se você tivesse que, do nada, apenas com a boa vontade, desenvolver um tipo de mediunidade que algumas pessoas na época também achavam que
Era um a bel prazer. Ah, eu quero a mediunidade de incorporação. Então tá, vou desenvolver e aí vou me tornar uma médium de incorporação. Não é assim que funciona. Cada mediunidade tem uma razão de ser, certo? Então, é uma expiação, é um resgate também. Só não é um dom, só não é um poder, nada disso. Para alguns, pouquíssimos médiuns, foi uma missão, é uma missão. Mas para a maioria de nós, assim como Mayra Rocha, é um resgate. Então, por ser um resgate, tem fundamentos diferentes, já, né, que as expiações que nós passamos dizem respeito à natureza dos nossos atos também. Quando a escolha é feita no plano reencarnatório, tem uma mesma natureza, né? Então, é feito de maneira diferente. Quando um jovem, ou quando qualquer pessoa, e a gente pode falar no geral, independente da idade, ele possui uma mediunidade que começa a querer despertar para o trabalho, que isso é muito importante, nós precisamos cada vez mais de um número de médios maiores. Nós precisamos abrir as portas dos centros para que possam ser acolhidos todos os médios, porque a mediunidade não é objeto do espiritismo. A mediunidade existe desde sempre e está em todas as religiões. Exemplo, Moisés. Quando ele escreveu lá as tábuas, né, os 10 mandamentos, foi num processo de psicografia. Portanto, a mediunidade está dentro da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, da Umbanda, do Espiritismo. A mediunidade não é um objeto específico de nenhuma religião ou doutrina. Ela é um objeto divinal. E todos nós, graças a Deus, possuímos. Mas quando essa mediunidade começa a querer aflorar, justamente porque há um momento também certo de começar o trabalho, algumas pessoas começarão o trabalho muito cedo, porque o momento é propício e porque foi determinado que aquele momento, pela espiritualidade, era o momento de começar. E outras pessoas começarão mais tarde, despertarão mais tarde de alguma forma. Mas no momento que a espiritualidade, no momento que seu compromisso estabelecido lá na erraticidade tiver que começar a sua mediunidade e você não responde a esse comando e você se esconde desse comando por qualquer motivo que seja, é aí que se dá o sofrimento. Os sofrimentos que podem ser somatizados pelo corpo físico, como dores de cabeça, como cansaço, né? Como depressão. Existem muitos médios sofrendo de muitas mazelas psicológicas simplesmente porque se negam a trabalhar. Por quê? Porque o caminho da mediunidade não é um caminho fácil. Por isso, há de ter junto dela o aprimoramento, que antigamente a gente chamava de desenvolvimento. O que é isso, Mayra? É justamente o estudo. O bom médium é bom instrumento. A espiritualidade não pode plasmar todo o conhecimento para você, pelo contrário, você tem que buscar aprender. Ora, você tem que buscar aprender baseado em tudo que tem hoje. E é uma oferta grande de bibliografia que nós temos. Se você pensar que na época de Chico tinha menos bibliografia para você estudar, tinha menos conhecimento, você vê que hoje nós temos um leque de informações. Nós vivemos num mundo hoje que, apesar da gente enfrentar muito preconceito, muitos obstáculos, ainda assim, ele é muito mais aberto do que era há 50 anos atrás. Para o espiritismo, para o espiritualismo, para tudo que era diferente. Tudo que era religião tida como diferente. Hoje nós temos a internet que nos auxilia, que é um instrumento onde a gente pode estar aqui hoje conversando sobre o mesmo assunto, mesmo que não estejamos em cidade, mas eu brinco que a internet ela faz uma ligação parecida com a espiritualidade, né? A gente não se liga presencialmente, mas se liga de espírito. Tanto é que quando o Caminho na Luz começou, né, a publicar os vídeos da casa, a divulgar com tanto carinho, a gente já sente ali a afinidade, a gente já sente ali a família por afinidade que nós chamamos, né? Que são aquelas pessoas que estão imbuídas a propagar a doutrina, a propagar o bem, a propagar o amor, a trazer mais pessoas para o estudo, a trazer mais pessoas a conhecer o que acontece com elas.
E estudar a doutrina espírita é buscar o conhecimento do que acontece com você. Então, o primeiro ponto, Mayra, como eu posso, né, desenvolver ou aprimorar, assim como você queira chamar a minha mediunidade? Eu acho que sou médium, mas eu estou sofrendo muito. Tem que avaliar se o seu sofrimento não é porque você se nega, se esconde ou trabalha a mediunidade de forma errada. Tudo isso pode trazer consequências para o seu corpo físico, porque o físico somatiza, né? O físico somatiza o que seu espírito está passando. E uma coisa que abre os nossos horizontes chama-se estudo, conhecimento, desenvolvimento, aprimoramento. Busque um centro espírita ou busque um local, seja qual for a sua religião que você queira, para que você estude, para que você conheça. Não se feche apenas àquilo que as outras pessoas estão dizendo. Você não tem que acreditar em Mayra Rocha. Aliás, você não pode ficar simplesmente no que as pessoas te falam. Busque o conhecimento para que você diga: olha, realmente faz sentido o que tal palestrante está falando. Faz sentido, está numa bibliografia, ou eu acredito que é mesmo nesse sentido. Mas tire suas conclusões também, porque a espiritualidade, graças a Deus, no momento que nós vivemos, ela também trabalha com o racional. Porque nós devemos andar junto com a racionalidade também. Mas não se negue a conhecer, pelo menos, o seu tipo de mediunidade. Procure um local seguro, procure estudar, para que você possa ver qual é a forma que você pode trabalhar com a sua mediunidade. E, acima de tudo, apesar da gente falar sobre um resgate, saiba que é um trabalho muito amoroso. Você vai enfrentar muitas pedras no caminho, né? Mas você também vai encontrar muitas flores. Você encontrará muitas flores. Você encontrará Jesus no sorriso das pessoas, no abraço das pessoas. Quando tem psicografia, Carlos, eu fico sempre pensando no tanto que eu fico cansada. Mas quando eu vejo 1000 pessoas esperando uma fila para um abraço, aquilo me enche de felicidade e de esperança, porque eu vejo que aquilo ali não é só uma busca por um recado, mas é uma busca por uma esperança, é uma busca por conhecer novos horizontes. Então, eu já me sinto honrada em poder ser parte ali daquele trabalho. É claro que o trabalho é da espiritualidade, não é do médium, mas nós fazemos parte. E, assim como Chico, como Emmanuel falava para Chico, inchada, enferrujada e parada não serve para o trabalho, nós também precisamos nos aprimorar, nós precisamos estudar, nós precisamos admitir que há algo diferente conosco e procurar ajuda, procurar conhecimento, procurar aceitação e procurar saber qual é o caminho que eu posso perseguir para cumprir minha missão. É uma missão dura, mas é uma missão de muito amor. Portanto, você que está em casa hoje, procure um centro espírita, um centro espiritualista, uma igreja. Procure algo que quando você se sentar, você diga: bom, isso é confortável ao meu espírito, eu me sinto bem e aqui eu me achei. Para que você possa entender o que acontece com você. É isso aí. Muito, muito legal, Mário, muito legal mesmo. E isso que tu falou ali sobre a gente não só acreditar no que tá falando, né, mas raciocinar e procurar. Isso foi uma coisa que quando eu comecei a buscar a espiritualidade, assim, há bastante tempo já, eu aprendi. E a gente deve sempre, a verdade, ela tá sempre em várias, ela tem que ser verdade em várias, por exemplo, assim, no budismo, no catolicismo, só vai mudar a forma, mas para ser verdade ela tem que encontrar o mesmo sentido em todas elas, né? E no trabalho que você faz, do tudo que eu já busquei de conhecimento, você fala exatamente o que é, sabe? Por isso que eu vejo muita verdade, no sentido que tu encontra exatamente tudo que tu fala em outras vertentes, mas daqui a pouco a fala é diferente, mas o sentido é o mesmo. Mas é bem isso que você falou. E Mayra, uma outra pergunta seria assim, ó, de que maneira a espiritualidade pode oferecer um suporte aos jovens que busca por uma identidade?
e propósito de vida. Isso até foi um dos seguidores aqui que eu vi que vários jovens assim colocaram isso. Tipo, eu perguntei, né, do que fazia uma pergunta para ti, e vários colocaram isso assim, eu queria que a espiritualidade me ajudasse a ter um propósito de vida. Então, como eles podem ver, fazer isso, sabe? Buscando a espiritualidade para ter um propósito melhor na vida. É. Você sabe que essa pergunta deles é realmente um momento em que a gente se sente perdido, né? Todos nós, enquanto jovens, né, quando passamos por essa fase, nos sentimos perdidos, porque até então nós somos uma junção do querer dos outros, né? Quando você nasce, a primeira vez que você põe a cara aqui nesse mundo material, alguém escolhe o seu nome, influenciado muitas vezes em outra personalidade. Por exemplo, vou colocar o nome da minha filha de Maria, né? Porque Maria é a mãe de Jesus e eu quero que minha filha seja tão boa, consiga dar os passos que Maria deu, né? Então você já nasce sem escolher nada, você é fruto de um entendimento e de um conhecimento dos seus pais, dos seus avós, bisavós. Quando vamos chegando ali pela nossa juventude, nós somos uma mistura de tudo isso. O jovem, ele enfrenta o que a família quer. Veja bem, ele vai ser médico, ele vai ser advogado. Muitas vezes a gente enfrenta justamente questões como ele vai ser católico, ele vai ser evangélico, ele seguirá os meus passos. Então, quando chega nesse momento, o jovem se sente totalmente perdido, porque ele entende que ele é um caldeirão do querer dos outros, ele é um caldeirão de consequência de situações, por exemplo, que não foram conquistadas pelos pais, ou pelos amigos, ou pelos parentes. Ou seja, ele será médico, porque eu quis ser médico e não consegui. A vida realmente não me tornou, não me colocou nesse caminho, mas meu filho será. Porque eu acredito que essa profissão é a profissão que é melhor para ele. Ou então, assim, olha, você vê na religião. Eu sou católico porque minha família inteira é católica. Eu sou evangélico porque minha família inteira é evangélica. E aí você encontra muitas vezes dentro das igrejas, dentro das religiões, dentro das faculdades, pessoas totalmente desmotivadas, porque elas não foram senhores desse leme, desse barco que é deles. É como, chegando na juventude, você tem um barco em que o destino é escolhido por outras pessoas, mas você precisa remar, né? Então, assim, você precisa trabalhar, você precisa remar, mesmo que esse barco seja conduzido por outra pessoa em seu destino. Então, o jovem chega nesse momento como esse caldeirão do querer dos outros, de entendimento dos outros. Então, ele se perde, ele acaba se perdendo dentro desses questionamentos. Para todo mundo, não só para o jovem, a questão de propósito ou de missão, ou como devo seguir, é sempre uma labuta nas nossas vidas. Porque mesmo quando a gente escolhe um caminho, mesmo quando a gente escolhe um caminho, a gente não tem a certeza absoluta. Até estar caminhando dele, dentro dele, a gente nunca tem a certeza absoluta que essa de fato é a sua missão. E eu vou dar um exemplo por mim, vou começar por mim. Quando eu iniciei o trabalho, né, com a espiritualidade aqui de forma material neste mundo, eu não iniciei com a missão da psicografia. Portanto, até hoje, quando as psicografias vão para o ar, você tem sempre questionamentos, né? Não é psicografia, porque ela não incorpora, ela não tem trejeito. Enfim, você enfrenta aí um leque de julgadores que vão te dizer exatamente como é que tem que ser uma psicografia, ou como é que tem que ser uma incorporação, ou como é que tem que ser, enfim. Até aí tudo bem. Mayra não começa com esse compromisso. Eu dava os recados, eu estudava o evangelho, eu já escrevia, mas eram cartas que não eram entregues. Então, 3 anos depois, eu já estava trabalhando em um centro, 3 anos depois, me surge o mentorzão, que é esse que eu nunca revelei o nome, e disse que eles estavam precisando de médios psicógrafos e que o mundo estava precisando disso, e que muita gente estava se escondendo, me lembro como se fosse hoje, inclusive porque foi uma data muito importante para mim. Foi uma data em que meu filho
estava entre desencarnar ou não. Pelas mãos, né, humanas, pelas mentes humanas, ele não teria como ficar encarnado. E ele me disse isso e me perguntou se eu faria esse compromisso da psicografia, mesmo não sendo o meu combinado inicial do plano reencarnatório. E eu disse que sim, mas que eu tinha a limitação, né? Qual é a minha limitação? Eu realmente não incorporo, não é uma psicografia feita por incorporação. Senta-se cada um numa cadeira, né? Eu e o espírito, eu escuto, eu escrevo, e é isso, baseia-se nisso. Eu estruturei junto com o Daniel, na verdade, Daniel estruturou junto comigo, como a gente queria o formato da psicografia. Por exemplo, eu sempre disse, Daniel, não gostaria que a psicografia fosse um segundo enterro. Não quero que seja fúnebre. Eu quero que as pessoas, quando recebam as cartas, elas gritem, elas cantem, elas reconheçam seus entes ali, na alegria de saber que a vida não termina, a vida após a vida. Então é muito normal você estar numa psicografia ali do Daniel e quando alguém recebe uma carta, ela se levanta, ela canta. A Fátima Phelps, né, que você conhece, no dia que ela recebeu a carta dela, ela cantava o hino da Portela, ela cantava. Você via que existia ali, sim, a dor da saudade, mas existia a alegria de saber, meu filho vive, meu filho está aqui, meu filho, né? E assim, muito sempre, todas as psicografias têm muitos atos assim, de alegria, de amor. Então a gente vai emoldurando também até o nosso propósito, a gente vai traçando ele também. Nós não somos arquitetos, o arquiteto é Deus, mas nós somos trabalhadores nesse propósito. Então, muitas vezes, nós podemos mudar o rumo dele e adequar ele ao que nós também podemos fazer, nós somos limitados. Então, quando a psicografia surgiu, foi muito difícil para mim, porque não era aquilo que eu fazia. Mas eu abracei com amor o que eu podia. Com isso, eu estou querendo dizer o quê? Às vezes você quer uma missão diferente. Você quer um propósito diferente. Não, Mayra, eu queria que o meu propósito fosse realmente, por exemplo, conduzir um centro, estar sendo dirigente de um centro. Eu queria que o meu propósito fosse parecido com o seu, então, de praticar a caridade com tantos projetos. Enfim, você pensa em propósitos de outras pessoas, em propósito que, não, a seu ver, são propósitos grandes, e aí você esquece os seus propósitos, que você entende como pequenos, seus pequenos propósitos na sua vida, que você não abraça como missão, e você deixa de fazer aquilo da melhor forma possível. Daniel sempre me dizia assim, Mayra, quando nós aceitamos, Carlos, uma palestra, quando nós aceitamos uma live, quando nós aceitamos uma ida num centro espírita, ou quando publicamos a data da psicografia, desde o início ele diz, não importa, não olhe aquilo ali como se tiver uma pessoa, se hoje nessa live tivesse só eu e você, nós estaríamos falando sobre todos os assuntos que estamos agora, porque de fato nós nunca estaremos sozinhos e nosso cumprimento aqui é fazer o trabalho. Então, nosso propósito de hoje era fazer essa live, conversar sobre esses assuntos e nós sempre iremos fazer. Se eu for convidada a um centro espírita, não me importa se só tem eu, dirigente, de encarnados, né? E mais uma ou duas pessoas, não importa. Eu vou lá cumprir o meu propósito que foi feito naquele dia. Então, nossa vida, gente, não é feita de um propósito único e grandioso. Ela é feita de pequenas missões e propósitos ao longo da nossa vida. Mas eu queria saber a minha grande missão. Comece praticando as suas pequenas, porque essas pequenas te levarão à sua grande missão. Olha, eu sou jovem, Mara. Eu ainda não tenho, não sei qual é o meu propósito. Sabe por que você ainda não sabe? Porque você está em formação. Você irá descobrir. A princípio, o seu compromisso hoje é estudar, é praticar o bem, é trabalhar de forma material, é trabalhar de forma espiritual, é buscar os princípios cristãos. Aqui nós não estamos falando em religião. Religião é uma escolha sua. É onde você se sentir mais confortável. É onde você entrar e seu espírito ser abraçado. Mas você tem que buscar sempre caminhar nos princípios cristãos.
vou ter paciência, vou me afastar daquilo que não me faz bem. Eu estou escrevendo um texto pelo Daniel, né? A pedido do Daniel. Assim como alguns que eu já venho escrevendo, eu nunca liberei de forma pública porque, de fato, não me pertence. Pertence ao Daniel e sempre que ele autorizar, com certeza irei. Mas a gente está escrevendo um texto por ele agora em que ele cita uma passagem da Bíblia em que o paralítico é levado até Jesus. Mas tinha uma multidão embaixo e ele não conseguia entrar pela porta normal. Então, os amigos dele, carregando, abriram um buraco no teto e colocaram ele para dentro da sala onde Jesus estava por uma rede, né? Descendo ele. E o texto é muito baseado nisso, em que a gente tem que procurar andar com pessoas que nos encaminhem para o bem, que nos encaminhem no caminho do amor, que acreditem em nós e que tenham fé. Ter amigos, ter pessoas companheiras, né? Ter pessoas que nos influenciam ali para o bem é o ideal. Então, o jovem, a princípio, ele tem que saber identificar aquilo que o empurra para frente. Eu tenho absoluta certeza que quando você está num local que não te empurra para frente, você tem essa sensação que não está cumprindo seu propósito. Porque nós todos viemos a este mundo com o senso do bem e do mal. Mesmo que a gente não vá a igreja nenhuma, mesmo que a gente não vá a centro nenhum, mesmo que você nunca ouça falar ou queira falar de religião, o seu senso racional, de inteligência espiritual, já te dá uma base do que é mal, do que é bom, certo? Então, o jovem, para buscar o seu propósito, ele tem que, acima de tudo, procurar se juntar a pessoas, a lugares em que lhe aprimore. Ah, Mayra, mas aí está dizendo que eu não posso me divertir? Não, você não está proibido a nada. Você só precisa se respeitar, porque muitas vezes nós vamos a um lugar, nós ficamos no meio de pessoas que não são agradáveis a nós nem ao nosso espírito, mas ficamos pela força e pela pressão social. Nem muitas vezes nós queremos ficar, mas aquela pressão social nos bota para ficar ali. Se você hoje pensa assim, não, ninguém influencia ninguém, Mayra. As pessoas tomam a sua própria decisão. Esse negócio está parecendo mãe, né? Porque a mãe muitas vezes fala assim, não é culpa do meu filho, né? Do amigo dele, né? De fulano de tal. Meu filho não fez, só estava com ele. Minha mãe já fez muito isso, né? De botar a culpa nos outros e vice-versa. Mas ninguém influencia ninguém, Mayra. Influencia sim. Basta que você comece a estudar o Espiritismo e diz qual é a influência dos espíritos, né, sobre nós. E aí o Espírito responde a Kardec, muito mais do que imagineis. Ou seja, a espiritualidade tem grande influência sobre nós. E os encarnados mais ainda. Por quê? Porque os encarnados você consegue ver. Os encarnados você consegue ouvir. Você consegue estar ali o tempo todo com eles. Às vezes você não quer fazer uma coisa, mas você faz. Você já viu quando alguém te convida para algum lugar e não tá bom, mas você fala assim, eu não posso deixar de ir. Ah, a Mayra Rocha me convidou para a palestra dela. Aí no fundo você pensa assim, eu não gosto da palestra dela, mas eu vou porque eu não posso negar. Chega lá, escuta uma palestra totalmente desnecessária a você, que você não consegue aprender nada, até porque você já está desgostoso ali. E aí, perdeu seu tempo, perdeu o tempo da outra pessoa, né? Perdeu de toda forma. Então, ou seja, você se colocou em situações. O jovem precisa se colocar em situações em que ele saiba se controlar. E é um momento muito difícil para você aprender os seus limites. Não aprenda esses limites testando eles. Aprenda esse limite dentro da racionalidade. Eu acho que eu não vou me colocar em situação de risco. Eu não vou para a noitada, eu não vou beber. Mayra, você nunca fez isso? Não, nunca fiz isso. Não por conta de religião, mas eu sempre disse a vocês, porque eu não tenho certeza de quem seria Mayra Rocha induzida por bebida, por exemplo. Eu não tenho essa certeza, eu não tenho essa congruência com as substâncias, eu não me imagino, então eu nunca arrisquei. Não sei se eu beberia porque eu nunca bebi, então não sei o gosto. Aliás, eu prefiro outra coisa, eu prefiro uma coisa também que é viciante, mas que eu tenho tentado largar, que é refrigerante. Então, você vê que em todas as áreas, né,
você tem essa influência. Você é influenciado pelo mercado, pelas indústrias, pelas religiões do medo, mas, enfim, você é influenciado por uma constelação de coisas. Então, saiba onde você se coloca. Que amigo que te leva para o bem, que amigo que quer teu bem, que amigo que deseja que você siga. Quantas e quantas histórias de muitos jovens que perdem sua vida nas mãos de pessoas que se diziam amigos. Quantos e quantos jovens que descobrem as drogas, a bebida, que descobrem ali a preguiça de estudar, que não acordam porque resolveram estar num grupo que cultua isso aí. Então é importante que você faça as suas pequenas missões, seus pequenos propósitos, sempre intuído pelo bem e influenciado por pessoas encarnadas e desencarnadas de forma correta. Isso aí. Muito legal, Maia. E até o que você falou ali vai de encontro muito com essa uma outra pergunta que o pessoal falou ali, pediu para que eu fizesse para ti, é que alguns estavam sempre pedindo assim, pede pra Mayra dar um conselho, né, para nós jovens, por exemplo, assim, que sente essa experiência de mediúnica, só que não sabe como lidar, né, não sabe como vai fazer. Eu já tinha explicado antes ali numa outra que eles teriam que procurar, né, mas eles pediram assim um conselho teu, ah, de como, quando eles sentem essa experiência mediúnica, o que eles fazem, o que eles podem fazer. Esse é até uma situação, para mim, muito familiar. Eu não vou agora dar um conselho, inclusive, para vocês. Eu vou falar com a Mayra de 15 anos atrás. Eu tenho 36 anos. É a Mayra de hoje. Não vou direcionar a vocês, eu vou direcionar para mim mesmo e vocês veem se encaixam no que vocês querem. Se eu pudesse falar para a Mayra de 15 anos atrás, lá com seus 15, 16 anos, né? Quando ela estava passando por esse processo mediúnico muito exacerbado, onde ali eu comecei a compreender que realmente eram pessoas desencarnadas, mas que o pior para mim sempre foi a sociedade em que eu estava incluída. Eu estava dentro de uma família meiada entre católicos e evangélicos, mas nenhum com entendimento para o mundo espiritual, assim, para a vida, né, espiritual. Eu estava ali numa cidade muito pequena, que é muito amorosa, mas naquela época ainda muito preconceituosa com o espiritismo. Eu me lembro que teve um centro espírita lá que montaram e era muito bonito porque eu me lembro que nos domingos à tarde, de manhã era o dia das crianças, e aí levava as crianças, e esse mesmo presidente desse centro era o dono de uma padaria de onde eu morava, e ele servia suco de maracujá com pão doce, e à tarde, já para a noite, depois da palestra, do passe, ele servia pão com uma sopa. Era uma coisa maravilhosa, confesso a você que eu ia buscar a sopa, confesso do fundo do coração que aquela sopa me atraía. E ele tinha na cidade o melhor suco de maracujá. Eu acho que é digamos que é uma memória minha amorosa de infância. Eu nunca mais tomei um suco de maracujá, como dizer. Nunca mais, nunca mais. E sei que tempos depois o centro fechou, porque a cidade não tinha conhecimento, ainda trabalhava num rol de que o espiritismo era ruim, de que o espiritismo era o inimigo, enfim, tantas coisas difíceis que eu passei naquela época. E eu me senti muito deslocada. A minha mediunidade começou a avançar. Eu sentia cada vez mais necessidade de dar recado, porque, como eu disse para vocês, o compromisso não era psicografia, mas sempre que eu dava os recados, eu me sentia muito melhor. Vou dizer para vocês que era quase como se eu tivesse me afogando. E quando eu dava o recado para alguém, quando eu falava sobre isso, parece que eu respirava novamente. Então eu percebia, eu tinha esse desejo e essa necessidade de praticar a minha mediunidade, mas eu não tinha ali um meio que fosse seguro e que fosse protetor e que fosse amoroso. Então eu passei por várias dificuldades, eu não sabia mais, em certo momento, se eu estava ficando realmente doida,
se realmente eu estava sendo influenciada pelo inimigo, pelo diabo, pelo tudo isso, né? Por uma falange ruim. Eu não sabia ali me definir, eu comecei a enfrentar várias coisas. Uma delas era o afastamento do encarnado. Eu comecei a aprender que os desencarnados eram muito amorosos, me acolhiam, mas que os encarnados não eram. Então eu fui uma menina dos invisíveis, assim como eles me chamam até hoje, a menina dos invisíveis. Porque neles eu encontrava, né? Neles eu encontrava um aporte. E isso é errado. Quando o médium se fecha só para o mundo espiritual e não vive o mundo material, ele também não cumpre a sua trajetória. Há um equilíbrio entre os dois mundos. Ninguém pode viver só em um. A gente vive equilibrado. O médio já é o medianeiro, tá ali no meio. Então, eu, por muitos anos, eu me fechei nesse mundo espiritual. Então, não tive muitos amigos, não tive namoros ou relações que durassem, porque era muito complicado. Então, a Mayra de hoje diria para a Mayra de 15 anos atrás a primeira coisa: respire fundo. Você não precisa correr com isso. Você não precisa resolver isso da noite para o dia. Você precisa respirar fundo, se olhar e se compreender. O que é isso que eu estou passando? Ah, eu estou com dor, estou tendo muitos problemas, estou depressivo, estou triste. Opa, Mayra, para um pouquinho, faz o seguinte. Procura primeiro os médicos humanos, a medicina humana. Vamos descartar que isso que eu estou achando que é mediunidade pode ser uma doença biológica, uma falta de vitamina, um hormônio. Vamos procurar primeiro aqui o material. Aí eu vou no médico, eu fiz todos os exames não deram certo. Eu continuo na tristeza, mas eu vou voltar no médico, eu vou tomar os remédios que a medicina me passa. Opa, agora está na hora de eu avaliar a condição espiritual. Eu não estou preparada ainda para fazer esse trabalho, mas eu sei hoje, para a Mayra de 15 anos atrás, como eu posso me preparar. Eu posso começar frequentando, conhecendo outras histórias, conhecendo pessoas que passaram pelo processo e que podem ser tutores. E agora eu falo com os médios já na fase adulta. Agora eu venho falar com a Mayra hoje. Mayra, Carlos e tantos outros médios. Por favor, tutelem essas pessoas, abram os seus centros, abram as suas casas, recebam esses jovens, tentem compreender a dificuldade que eles estão passando e que não é geral. Não adianta você colocar um jovem que está passando por um processo de mediunidade não trabalhada com um jovem que está passando por uma obsessão. Porque há diferenças, você não pode confundir a obsessão com consequências de uma mediunidade que não está sendo trabalhada. Você precisa acolher o jovem, você precisa explicar para o jovem o que está acontecendo, você precisa entender e permanecer com ele ali para se achar uma solução. Se é obsessor, tem que ter a desobsessão e a mudança de vida dele em alguns aspectos, porque somente tirar o obsessor ele retorna, assim como para qualquer um. E jovem, então, eles têm ainda mais facilidade. É uma mediunidade? É. Pronto, agora nós vamos estudar o tipo de mediunidade e como nós podemos utilizá-lo dentro do espiritismo, dentro das casas, dentro do mundo no geral, para ajudar. Agora eu vou ensinar para ele a caridade e dentro disso, junto com a minha experiência, a experiência do centro, dos dirigentes, né, dos voluntários, eu vou dar a mão a ele e vou caminhar junto com ele. Então, esse é o recado que eu tinha para dar para a Mayra passada e para a Mayra de hoje. Nós precisamos acolher os jovens e os jovens precisam se sentir à vontade para buscar essa ajuda. Nossa, que mensagem, mãe. Obrigado mesmo porque isso foi uma das perguntas que, como eu falei, ele foi muito pedida assim. Eu disse, então é essa que eu vou fazer. Mas legal. Bom, gente, a gente se comprometeu com a Mayra ali em 1 hora, né? Então, queria agradecer novamente, Mayra. Obrigado mesmo pela oportunidade. Peço desculpa ali pelo começo, me atrapalhei um pouco na hora de começar a live, mas eu tô aí de coração aberto, te agradeço mesmo pela oportunidade de estar divulgando o teu trabalho. Eu aqui só sou um divulgador, né?
mas eu aprendo muito com o que tu coloca ali. Serve para mim, serve para muitas pessoas. Eu vejo pelo que as pessoas colocam ali para mim agradecendo, né? Então, eu te agradeço por fazer essa live aqui comigo. E se tu tivesse Carlos, alguma... olha, a gente começou uns minutos em atraso, né? Pela situação de que a gente não conseguia entrar. Sim, Procure uma pergunta dos comentários das pessoas aí. Vejam a primeira pergunta que te surgir. Vamos responder umas 3 perguntas. O pessoal tem ah, colocado beleza. muito para a gente interagir melhor. Tá, vamos ver aqui. Vocês podem fazer perguntas aí. Eu posso estar Isso, vendo em atraso, mas o Carlos está vendo mais rápido. isso. Vamos ver qual que vai entrar aqui primeiro. Vamos ver. Olha, Carlos, eu acho que entrou uma pergunta sobre cinzas aí, não foi? Ó, Sim, Camila, Mayra, há alguma influência manter as cinzas da pessoa em casa? O nome é Camila, ela pergunta isso. Camila, veja bem, as cinzas, né, são ali a depuração do corpo físico, né? É uma forma, inclusive ocidental, da gente guardar ou da gente se desfazer daquele corpo físico, daquele involúcro que a gente veio à Terra. Há todo um respeito nisso, porque eu sempre digo que nós amamos os nossos amados, nossos amores, não só espiritualmente, mas a gente ama desde o dedinho do pé ao fio do cabelo. Você ama aquele corpo físico, você amou por muito tempo, foi o meio de transporte em que você poderia chegar perto dele. Você abraçou aqueles braços, né? Você beijou aquele cabelo, enfim. Você ama também o corpo físico daquela pessoa. Então, primeiro passo é isso, é mostrar para vocês que sim, tem que ter um respeito com o corpo físico. Duramente criticada pelas minhas mensagens sobre a ida ou não ao cemitério, também sou duramente criticada por, né, dizer isso. Mas há de ter um respeito, né? Há de ter um respeito pelo aquele corpo físico, esteja ele dentro de um cemitério, esteja ele numa urna de cinza. Agora, veja bem, você tem que analisar como era o seu ente. Eu recebi um caso assim, que é do ratinho. E a mãe dele trouxe para mim essa pergunta: Mário, o que é que eu faço, né? Eu tive que exumar o corpo dele e cremou, e agora o que é que eu faço com as cinzas? E eu perguntei para ela: onde você acha melhor? Onde você acha que ele gostaria que o corpo dele ficasse? Eu não gosto de chamar restos mortais. Eu acho isso tão sem empatia, mas o que você gostaria que fosse? O que ele gostaria que fosse feito, né? Com essa parte que foi importante dele. E ela disse assim para mim: olha, ele sempre foi livre, né? Ele sempre gostou do mar. Eu disse: então que tal jogar essas cinzas, né, no mar, no momento em que você possa convidar ali uns amigos dele, os seus amigos, fazer uma oração, brindar a vida nova dele espiritual, mas brindar também a vida material que ele teve. Que tal fazer disso um ritual de homenagem para ele? Não um ritual fúnebre, mas de homenagem. E ela vai fazer isso. Se eu não me engano, talvez até já tenha feito. Então, primeira coisa, analise qual era o sentimento desse seu ente. Os nossos entes, eles têm características, assim como nós próprias. Certamente, alguns deles não gostariam que as cinzas estivessem dentro da sua casa. Não porque isso os influenciaria, mas porque eles podem acreditar que esse objeto que você guarda com as cinzas pode te trazer no dia a dia uma tristeza, pode te trazer no dia a dia uma saudade com dor. Eles podem começar a se sentir culpados. Então você tem que avaliar qual é a influência disso sobre você. Mayra, quando eu olho a cinza deles, por exemplo, eu sinto dor, eu sinto raiva, eu sinto revolta. Se isso está me demandando a isso, então não é legal ficar com elas. Não, Mayra, eu não sinto nada e eu acho que meu pai, meu filho, minha irmã gostaria que eu mantivesse aqui.
tem que pensar como eram as pessoas. Eu vi aí que subiu bem rapidão alguém falando, olha, eu sou contra a cremação. O que a gente tem que entender também é que a cremação, assim como a aquacremação, que hoje em dia tem, assim como o enterro e outras coisas, são os meios que nós utilizamos. Inclusive, se você assistir um filme chamado Troia, eu acho que todo mundo já assistiu esse filme, né? Chama Troia. Você vê ali bem direitinho como eram feitos antigamente. Era nas piras, botavam fogo nas piras, cremavam as pessoas. Inclusive com uma moeda, né, nos olhos, que era para dar para o barqueiro, para que o barqueiro atravessasse aquela pessoa. Era o que eles acreditavam. Então, cada momento do nosso mundo e dos povos, inclusive do ocidental, nós passamos por situações diferentes de como nos desfazer, nos resguardar ou guardar ali o corpo físico. Hoje em dia já tem outros meios, né? Hoje em dia já tem outros meios. Mas antigamente era só enterro também, era só cremação. E não é uma questão. A gente precisa estudar também sobre essa questão de cremação, porque assim, por exemplo, quando Emmanuel foi falar de cremação no Consolador, quando ele foi falar de cremação no Consolador, ele deixou bem claro que a questão não era a forma que você se desfazia do corpo físico, mas que era o seu grau evolutivo. O que interessa realmente é que em pé de evolução está o espírito. Em que grau evolutivo ele se encontra? Existem algumas pessoas que, assim que desencarnam, estão totalmente desapegadas do corpo físico. São pessoas que vão desligando, né, pouco a pouco. São pessoas que têm ali o fio de prata cortado de forma correta, demorada, aos poucos. Então, elas já não têm mais apego ao seu corpo físico. O meio que for utilizado para guardar ele não atingirá esse espírito, porque ele já está desapegado a ele. O problema da cremação é, portanto, quando o espírito ainda está muito ligado ao corpo. Quando ele ainda sente uma ligação enorme ao corpo, ele sente consequências desse sistema de resguardar o corpo físico. Não é que é errado ou é certo, mas há de ser identificado a condição evolutiva que as pessoas têm. E outra coisa também é nós entendermos que a espiritualidade é sábia, consciente e amorosamente inteligente para também determinados tempos da nossa vida e do mundo que nós vivemos, é necessário algumas situações que não podemos fugir. Muita gente foi cremada agora no Covid, né? Por conta da forma do desencarne, da doença. Não foi uma escolha, muitas vezes. Foi ali uma necessidade. Então, a espiritualidade também vê isso. Vê que o momento requereu aquilo ali. Emmanuel dizia que, na verdade, se você for cremar, se você pensar em cremar alguém, era bom esperar 72 horas, né? Para dar tempo de algumas pessoas ali se desligarem, espírito e corpo. Porém, isso não é uma regra absoluta, isso não é um tempo que a gente tem plena consciência. Tem pessoas que desapegam simultaneamente ao desencarne, tem pessoas que passam séculos apegados ao corpo. Depende do grau evolutivo. Então, Emmanuel falava sobre a prática da cremação numa espera de 72 horas, certo? Então, você vê que hoje, muito dos locais que fazem esperam esse tempo, né? Tem esse tempo. Então, a gente tem que começar a compreender que não é certo nem é errado. É uma forma, é uma forma. O que a gente ameniza é, com conhecimento espiritual, tentar amenizar a adaptação do nosso ente querido na espiritualidade. Tem outra, Carlos? Eu vi aqui, teve vários que pediram ali, como iniciar o estudo na doutrina espírita, perguntaram. Como iniciar o estudo na doutrina espírita? Olha, vamos falar conscientemente e aqui como se a gente estivesse batendo um papo. Vamos esquecer que nós estamos numa internet, né? E que pode criar assim, várias situações. Mas vamos esquecer. Eu estou conversando com você que hoje resolveu que queria aprender um pouco mais sobre a doutrina. Primeiro ponto, nós temos um mandamento.
Na doutrina espírita é um mandamento, ou seja, instruí-vos, né? Instruí-vos, porque nós andamos com a religiosidade, mas andamos também com a razão, a espiritualidade e razão. Então, o estudo é necessário. Agora, se avalie, Mayra, eu não tenho um centro espírita próximo a mim. Tudo bem, hoje em dia, nós temos canais como esse aqui do Caminho na Luz, nós temos canais como o da FEB, a Federação Espírita do Brasil, que oferecem cursos online, inclusive de iniciação à doutrina espírita, com as obras básicas de Kardec, depois com as obras de Chico Xavier, com as obras de André Luiz, enfim, dentro da FEB ou da Comunhão Espírita, por exemplo, em Brasília, tem muitos estudos online que você também pode participar. Tirado isso, você pode sempre estudar por conta própria também, lendo os livros e juntando. Eu, Mayra, te indico que comece com o primeiro livro que chama O que é Espiritismo. Mas eu te digo ainda mais e acima de tudo, que se você puder frequentar palestras nas casas espíritas, vá. Se você não puder, assista aqui pela internet, que é um belo instrumento. Mas sabendo que o princípio do espiritismo é sempre cumprir com exemplos aquilo que é falado. Então, é andar na caridade, é buscar fazer o bem, é perdoar, é tentar perdoar, é se auto-perdoar, é se autoconhecer. E se eu pudesse dar um conselho, comece pelo que é o Espiritismo. Esse livro é bem fininho, é uma iniciação. E comece a estudar o Espiritismo em conjunto com tudo. Estudar o Espiritismo em conjunto com a Bíblia, em conjunto com as outras religiões, para que você sempre inicie esse estudo abrindo o seu leque. Olha, tal vertente me disse isso, tal vertente me disse aquilo, nanana, e fazendo o seu próprio estudo à sua maneira. É a forma mais fácil que tem de você se interessar e continuar interessado. Porque muitas vezes a gente não quer dizer, mas às vezes você vai numa casa espírita e já te passa logo assim um livro dos espíritos de cara, tu nunca viu ele, e lá tem milhares de perguntas, a linguagem é muito culta, e aí você se desinteressa. Porque você começa a ler, não entender, não compreender, desinteressou. Então não adianta ser feito assim. É feito no seu tempo, nessa forma que eu estou dizendo. Isso aí. Mas quando eu comecei a ler, esse livro que você falou ali do espiritismo, a linguagem não conseguia entender, que nem que tu falou. Não conseguia mesmo. Daí eu peguei e passei para outros livros do Chico Xavier. Aí depois de um tempo eu conseguia ler assim, o livro dos Espíritos. Daí sim. É muito difícil quando você começa, porque quando você ainda não tem uma familiaridade com as palavras, você tem quase que ler o livro dos Espíritos com um dicionário, né? Porque ele foi escrito em 1857. Então, começando, olha, tem umas obras de André Luiz também que você pode começar. O Nosso Lar, né? O Nosso Lar é uma obra muito boa para começar. Mas sempre procurando ver palestras, escutar palestras, juntar tudo. Juntar tudo. Eu vi que alguém me perguntou aí que subiu assim, Mayra, para a doutrina espírita. Eu não entendi direito, mas eu acho que foi isso. Qual é a ordem? Trabalho, família ou estudo na doutrina espírita? Se eu não me engano, foi isso aí. Para a doutrina espírita, assim como para qualquer religião, a gente diz que a caridade começa de casa. Se você esquece, né, ali a sua missão dentro daqueles que você ama, que você convive, e troca ela por outra coisa, mesmo que seja o estudo, se você está querendo me dizer que hoje, ou você estuda a doutrina espírita, ou você cuida da sua família, você cuida da sua família, porque você vai estar estudando e exemplificando a doutrina espírita de uma vez só. Mas a prioridade é que você faça a sua missão. Mas eu não acredito que a gente não tenha tempo para fazer todas as coisas. A gente não pode se violentar. Mas mesmo dentro de casa, quando você não pode ir a um centro espírita, você pode ler uma Bíblia, você pode ler um pedaço do livro dos Espíritos, você pode assistir, né, uma palestra, você pode encaixar um evangelho no lar em 1 hora, em meia hora.
Então não tem por que você escolher um. Agora a prioridade é que você cuide da sua família, esteja com sua família. Sabe por quê? Porque senão você vai doar o seu tempo inteiro para qualquer atividade. Tudo que é em excesso é ruim. Quando você não sabe ter equilíbrio, é ruim. Aí você doa tudo isso a qualquer outra atividade, depois alguém desencarna, alguém do seu próprio seio, e aí vem o remorso de não ter estado com aquela pessoa o tempo suficiente. Então, a prioridade, se eu fosse estabelecer, e aí eu vou falar por Mayra Rocha, né, seria família, estudo dentro da espiritualidade, em conjunto com o seu trabalho profissional. Não vai adiantar nada você ser bem-sucedida profissionalmente, se espiritualmente você não é. É provável que isso daqui a um tempo não faça mais razão para você. Daqui a um tempo você pode ter um monte de dinheiro e ter perdido a vida inteira para juntar esse dinheiro. Nós juntamos dinheiro, né, para não ter com que gastá-lo mais na frente. Ou então nós podemos viver uma vida inteira materialista e depois saber que a vida inteira nós tivemos um vazio que passou, que era o espiritual. Eu acredito num equilíbrio desses três pilares. Agora, o Daniel, vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos uma voluntária muito querida que ela começou a fazer o trabalho mediúnico na casa e a mãe dela foi diagnosticada com um câncer. E a mãe dela veio para ela cuidar dela e ela conversou conosco e que ela queria permanecer em algumas atividades, em outras ela não podia porque tinha que cuidar da mãe. E Daniel disse: "Não, vá cuidar da sua mãe. Vá cuidar dela. Esse é o momento que a sua mãe precisa de você. A caridade começa de casa. Você vai estar cumprindo com seu papel espiritual também. Então, vá cuidar da sua mãe. No momento certo, você retorna às atividades do centro. Há de se imaginar o que realmente tem valor na nossa vida. Tem valor, é isso mesmo. Ó, a Janaína Lombardi disse assim: "Boa noite, Mayra. Sou um bandista e acho lindo você falar dos orixás." E diz: "Escolhi Yansan." E gritou: "Epa, rei, você é muito especial, muito abençoada. Que nosso Pai Oxalá te abençoe sempre." Axé, axé, minha irmã. Axé. Realmente, a minha história com Yansan, ela nasce ali dos meus estudos, né? Quando eu fui fazer a palestra da Umbanda, que as pessoas acharam que eu estudei um dia antes para falar aquilo. Não. O Daniel me fez estudar um ano, porque ele disse: "Não me envergonhe." Aliás, eu envergonhei um pouco, porque certamente eu errei muito ali ao falar da Umbanda ainda. Eu posso ter me equivocado ali, eu não sei. Mas ele disse: "Não me envergonhe falando uma doutrina sem conhecê-la, porque aí é pior." Então eu estudei muito. E aí, estudando as histórias dos orixás, né? Estudando ali a história da Umbanda, muitas coisas caiu por terra para mim, porque a gente imagina uma coisa, cria essa realidade e nunca busca saber qual é a verdade. E aí me pego com a Umbanda, tendo os mesmos princípios. Ela prega isso, amor. Tanto é que o lema dela é amor, né? E me pego ali com tudo que eu vivi na vida também sobre espíritos. Eu sempre digo, olha, quem conhece a Umbanda começa a ver de uma outra forma, mesmo que você não tenha. E começaram a recortar essa live e os canais publicam recortados e algumas pessoas não entendem. Aí algumas pessoas dizem: "Olha, ela virou umbandista, ela só fala de Umbanda agora, né?" Mas eu falo muito da Umbanda, porque é um jeito de exemplificar também. Quando eu Sim. conheci a história de Yansan, eu me encantei. Me encantei com o testemunho de força. Me encantei com o exemplo dela de ter adotado todos os outros orixás, né? Me encantei com a força daquela entidade feminina ali, né? De figura feminina, mas que representava muito. E sim, aí eu fiquei muito confusa que algumas bibliografias que eu estudei, ou até alguns sites que eu entrei, diziam que teria que talvez tirar a cabeça para saber qual era o seu orixá. E eu me aperriei com isso. Eu digo: "Não, agora eu não vou deixar mais isso, não. Ninguém vai tirar minha cabeça porque eu escolhi Yansan." E eu tenho certeza que ela me escolheu. Eu brinquei com isso, mas com todo o respeito do mundo. Realmente, Sim. um dia eu deitei aqui no sofá, estudando para essa live, tentando, sabe, estudar tudo e estudando também
é o que significava, né, a saudação aos orixás, estudando o que significava cada entidade, mas querendo saber em profundidade, querendo saber o que realmente significava. Até que eu tentei explicar para um espírito da minha forma. Ele disse: por quê? Por que tem tantas pombas-giras? Por que tem tantos pretos velhos? Me perguntou isso. E eu disse: olha, porque eu entendo que isso é o trabalho deles. Logicamente, quando eu chego a algum espírito, ele tem um nome específico ali. Mas o trabalho daquele espírito, naquele momento, para o que precisa, é preto velho, é pomba-gira. Eles vieram trabalhar e eles vão trabalhar diante da situação. Então, eu estava deitada no sofá. Meu pequenininho aqui também tem mediunidade, meu filho menor. E eu estava deitada no sofá e comecei a ter um sonho. Eu estava passando um problema e comecei a ter um sonho. E nesse sonho aparecia uma mulher de vermelho, totalmente de vermelho, com toda aquela pompa que elas têm, que é muito bonita, né? Todos aqueles adereços. E ela dizia assim: olhe, eu nunca. Diga a essa pessoa que está atrás de você que Yansan não esquecerá dela. Exatamente isso a palavra, né? Que Yansan não Sim. esquecerá dela. Quando eu acordei assustada. E aí, Daniel chegou para a gente trabalhar e eu disse: olha, irmão Daniel, eu acho que veio um espírito aqui como Yansan para me abraçar, tanto por conta da palestra, mas também por conta dessa situação. E aí o Daniel riu e disse: mas você está se achando muito importante, que a entidade ia vir bem aqui no seu sofá, né, Mayra? Aquilo ali eu fiquei quietinha, né? Eu digo: não, irmão Daniel, então tá bom. Aí ele disse: rapaz, vai trabalhar e tal. De repente, meu filho chega e fala assim: mãe, você sabia que tinha uma mulher de vermelho lá na cozinha? Ele me falou exatamente isso. Agorinha tinha uma mulher de vermelho lá na cozinha. Aí eu fiquei calada, né? Porque se eu falasse pro Daniel, ele ia dizer outra coisa, mas sei que foi uma visita de um espírito que tem um trabalho como esta entidade, um trabalho bonito. Então, sim, eu tenho um amor pela Umbanda, assim como eu tenho um amor pelos irmãos evangélicos, né? Alguém me perguntou: Mayra, você foi da CCB? Sim, fui da Congregação Cristã por muitos anos, testemunhada da igreja. Minha mãe ainda é de lá. E tem um grande amor. As pessoas às vezes falam ou do espiritismo, ou da Umbanda, ou do evangélico, como se o problema fosse a religião e o que elas pregavam. Não, o problema são as pessoas, né? Que estão ali. É o ser humano que está ali. Então, eu realmente falo com muito amor da Umbanda. Eu sou espírita, mas o meu espiritismo, que eu já disse para você, é o encaixe de tudo. Isso não me faz menos espírita, isso me faz mais espírita, de entender que existe tantos espíritos sábios que eu nem consigo compreender. Então, para mim, foi uma honra enorme. E eu sou muito abraçada pelos umbandistas, o que eu me sinto muito honrada e muito assim, foi muita surpresa para mim. Quantos irmãos umbandistas me abraçaram, me desejam bem, me mandam. Eu tenho hoje tanta coisa de Yansan que você não imagina, Carlos. Eu acho que eu tenho de um tudo. Eu tenho várias estátuas, eu tenho chaveiro, eu tenho tudo que você imaginar, porque realmente é uma figura que eu me espelho. Aí eu fui falar nisso sobre também o que eu me espelho em outras religiões e gerou uma pequena polêmica, o que é normal. Por exemplo, Maria. Eu tenho várias imagens de Maria. Maria me traz a inspiração, o exemplo. Yansan também me traz. Dos evangélicos eu trouxe esse carinho pela Bíblia, pelo evangelho ali puro, aquele evangelho inicial. Então eu trago de todas as religiões, de todas as doutrinas, tudo aquilo que me faz evoluir. E não tem problema algum que as pessoas não aceitem. Isso é um problema das pessoas. Eu continuo sendo bem instruída pelo Daniel. E Daniel sempre diz assim: é isso, a gente precisa abrir os olhos. Uma das nossas missões, não só de Mayra, mas de todo mundo, é união entre as religiões, é união entre as doutrinas, né? É união com o estudo. Porque esses preconceitos não nos levam a exatamente nada. Isso não espiritualiza mais, isso não te faz evoluir. O fato de eu saber a importância, a bondade e o amor que tem em cada religião não me tira
de dentro do espiritismo que eu escolhi. Bom, eu sou espírita, mas isso não me deixa desalmada a não sentir o amor, a confiança. Então eu tenho muitos umbandistas na casa. Eu tenho pessoas da Jurema, eu tenho pessoas da igreja evangélica, da igreja católica. Quando eu abro a live, eu digo, quem é católico? Todo mundo levanta a mão. Quem é evangélico? Levanta a mão. Tem evangélico que vai na casa, assiste a palestra, na hora do passe ele diz, Mayra, eu não gosto de tomar passe. Então tá bem, tá respeitado. Eu vi que passou uma coisa também, falando assim, mas o que é que você acha do sacrifício dos animais na Umbanda? Gente, a Umbanda não faz sacrifício de animais, tá? Isso é uma coisa que tem que deixar bem claro. A Umbanda não faz sacrifícios de animais. Agora, tudo que eu estudei, em nenhum momento, em nenhum centro, ou barracão, ou terreiro, como eles chamam, há esse diagnóstico de sacrifícios de animais, tá bom? Procurem estudar que vocês verão isso. Deixa eu ver se tem mais algum. Ah, recadinho. Vamos dar um recadinho sim de um menino que está comigo, um menininho pequenininho, que é o Miguel. Olha aí, ó. Miguel foi contactado pela tia. Eu digo contactado é pela energia de alguém próximo a mim, ou da tia, né? Miguel tá com a dona Angélica, que é a bisavó dele, gente. Tá sendo bem cuidado. Tá com saudade da mãe. Ele tá todo vestidinho bonitinho e com um tênis que pisca quando ele anda, gente. Ele plasmou esse tênis. Esse tênis é da minha época, se brincar, mas até hoje tem, não é? Deixa eu ver. Olha, então agora acho que deu o nosso tempo de encerrar a live com vocês. Carlos, eu quero assim agradecer imensamente, não só hoje, né, nossa conversa, mas o seu companheirismo com a doutrina, a doutrina que eu digo, o espiritismo que eu digo. Eu sei que você é um bandista, né? Eu sei disso, que você é um bandista. E Sim. eu me sinto muito honrada que vocês tenham, apoiem e gostem também do trabalho da Casa da Caridade, que é universalista, né? Lá dentro. Eu sou da doutrina espírita, mas o trabalho da casa é universalista. Apesar que vocês já sabem, todo mundo, as pessoas às vezes se sentem surpreendidas, mas é porque alguns não me acompanham. Eu sou religiosa de nascença e a minha religião é universalista, ou seja, eu sou de todas um pouquinho. E a minha doutrina é a espírita na seara da caridade. Então eu sou um pouco de tudo. Ninguém nunca vai poder falar o que eu sou, o que eu não sou, porque eu sou um pouco de tudo, né? Então quero te agradecer o amor que você abraça, os pedidos, né, na caridade que você faz para nós. Enfim, você abraçou a Casa da Caridade como uma forma também de ajudar outras pessoas. E a isso você tem a minha gratidão, meu amor, do Daniel também. Nós só podemos agradecer a oportunidade. Gente, eu tô com a blusinha aqui, ó. Tá vendo? Do Caminho na Luz, é porque não deu para ver, mas eu também tenho uma blusinha. Ele mandou para mim a blusa do Caminho na Luz. Quero dizer para vocês que os nossos próximos passos são lá da Casa da Caridade, para vocês que querem acompanhar. A gente tem, na terça-feira que vem, o Gibele. Nós vamos fazer um trabalho com o Gibele, uma live. Na quarta-feira tem o Passe, Cura e Revelação, que são feitos por vários médios, inclusive médios também umbandistas. Nós temos na terças e quintas estudos, e eu tenho na quinta-feira que vem outra live, né, Everton, com o pessoal do Prosa Espírita, do Wellington, às 20 horas também. Nós vamos colocar lá no Instagram da casa. Um beijo muito grande a todos vocês. E, Carlos, minha gratidão, viu? Espero que a gente faça muitas lives juntos. Com certeza, obrigado. Eu que agradeço sempre. Agradeço a Fátima aí que fez essa conexão aí também com a gente. A Fátima tá sempre do Sementes de Luz aí, né? Tá sempre conectando a gente ali. Mas eu agradeço mesmo, tipo assim, porque eu vejo que é isso, é universalidade, né? Tipo assim, não ter preconceito de nada. E é isso aí que é o que me chamou muita atenção. E por isso que eu continuo compartilhando cada vez mais. Mas como é que eu fico imaginando como é que as pessoas imaginam não abraçar outras doutrinas e outras religiões se eu fui tão abraçada por todas? Eu fui abraçada pela Umbanda de uma forma
muito generosa. O meu trabalho foi abraçado pela Umbanda. Vocês também poderiam ter algum tipo não digo preconceito, mas algum tipo de limitação. E vocês, pelo contrário, aceitaram por caridade eu ter feito aquela live. Eu sei que eu devo ter errado muito ao falar, mas eu estudei muito, né, para poder falar aquele pouquinho. Porque ninguém vai conhecer a Umbanda em um ano, ninguém vai conhecer o Espiritismo em um ano. Então, como eu posso não abraçar as religiões se elas abraçam o trabalho? Então, eu tenho um carinho muito grande e quero aproveitar, já que você é um canal também, já que sua doutrina é umbandista, quero agradecer ao povo umbandista pela compreensão, pelo carinho. Vocês são extremamente bem-vindos no meu espírito e na casa de Inácio Daniel. Sempre que quiserem, nós estaremos lá. Um beijo. Beijo, Mayra. Tchau, galera. E como a gente diz para Iansana, é parrei, né? Axé, Epa, Carlos. Axé. Tchau, gente. Beijo, Obrigado por gente. tudo. Tchau, tchau.